que eu achei que sexta-feira que era a mesma horário da sede. Não olhei o horário, falei, não, para ir lá para atender os 2 pedidos num dia só, né? Mas aí, quando eu estava saindo, eu falei, não, lá é mais cedo. Eu falei, agora eu vou ter que ir. Mas Deus abençoe os irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, Jeremias capítulo 29. Glória a Deus. Jeremias capítulo de número 29, versículo de 10 ao versículo de número 13. Porque assim diz o Senhor, certamente que passando 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando-vos a trazer este lugar, porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o vosso coração. Amém? Deus abençoe. Pode tomar o seu lugar. Quero cumprimentar aqui o pastor Saulo, juntamente com todos os obreiros da igreja. Uma igreja que eu conheço muito bem, muito bem. Fiquei aqui quase 14 anos, todo dia aqui dentro. Não é 14 dias. Foram quase 14 anos aqui dentro, cuidando dessa obra aqui. Tudo isso que tem aqui, muita coisa aqui, ainda lembro que eu fiz aqui. Por exemplo, esse telão ali, eu coloquei lá, aquelas coisinhas lá, foi tudo eu coloquei aqui. Eu mesmo subia na escada, eu mesmo fazia. Então, toda vez que eu venho aqui no Recanto da Zema, é uma recordação. Nós ficamos aqui de 82 ao início de 2015, né? Então, é um prazer estar aqui, os irmãos, Deus abençoe. Muitos estão muito renovados, a igreja foi muito renovada, né? Tem muita gente nova, que a igreja é assim mesmo, a igreja entra pessoas, sai pessoas, mas a igreja continua. Muito bem. Eu quero trazer uma palavra aqui rápido. Qual é o tempo que eu tenho aqui, irmão? Até 11 horas? 40 minutos, tudo bem, Deus abençoe. Eu quero trazer uma palavra aqui para os irmãos com o tema, para viver uma vida na profundidade com Deus, viver uma vida na profundidade e na intimidade com Deus. Sabemos, irmãos, que nós estamos vivendo dias que exigem de nós uma vida profunda. Ah, mas eu sou jovem, e qual é o problema? A Bíblia diz que os jovens é forte. A Bíblia afirma com muita categoria, com muita ênfase, de que João escreve, diz, eu vos escrevi isso porque sois forte, jovem, eu vos escrevo porque sois forte. A palavra de Deus habita em vós e tendes vencido o maligno. Não vai vencer, já venceu. Agora, essa fortaleza que a Bíblia diz que o jovem possui, ela está condicionada, ela tem uma condição. Qual é a condição? Ler a palavra de Deus. E como é que eu tenho intimidade com Deus? Eu só tenho intimidade com Deus se eu tiver intimidade com a palavra. Não tem como. Não tem como eu dizer que tenho intimidade com Deus e não tenho comunhão com a palavra. Isso é impossível. Porque o que faz todos nós a ter essa comunhão com Deus é justamente quando nós temos comunhão com a Bíblia. A Bíblia diz, como pode os jovens permanecer firme e puro, observando segundo a palavra de Deus. Salmo 119 diz que para que a juventude, o jovem, se torne forte, é preciso que ele tenha comunhão com a palavra de Deus, observando segundo a palavra de Deus. Observar não é apenas só ler, observar é prestar um pouquinho mais atenção. Então, é tempo de viver um tempo de comunhão com Deus. Eu acredito que nós não temos mais tempo. Se alguém estava na igreja brincando de ser crente ou brincando de ser cristão, eu acho que está na hora de parar, porque nós estamos
nós estamos vivendo os últimos dias da terra. Você não pense, você não faça muito projeto, você não faça muito plano para muitos anos não, porque eu não sei quanto tempo que a igreja ainda vai ficar aqui na terra. E se você tem pensamento de ser arrebatado, você tem que procurar viver uma vida de intimidade com Deus. Isso acontece quando entendemos a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é pura e perfeita. Qual é a vontade de Deus? Para viver uma intimidade com Deus, eu preciso entender qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz: sujeita a Deus, resiste o diabo e ele foge de vós. Eu não posso pretender ter uma intimidade com Deus se eu não me sujeitar à vontade de Deus. Paulo disse: eu não vivo mais eu. A sujeição a Deus é isso. É jogar o eu lá no chão e deixar que o objetivo seja exaltado e o subjetivo seja abatido. Resistir o diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Só que nós estamos fazendo o contrário. Muitas pessoas nas igrejas hoje, pseudos cristãos na verdade, que estão fazendo o contrário. Quando a Bíblia manda sujeitar a Deus e resistir o diabo, tem muitos crentes fazendo o contrário, sujeitando o diabo e resistindo a Deus. Ou seja, eu faço o que o mundo me manda, mas aí eu sou bem tímido quando Deus me manda fazer alguma coisa. Então, para viver na intimidade de Deus, eu preciso estar crucificado com Cristo. Eu preciso estar totalmente entregue na vontade de Deus. Quando Paulo diz: eu não vivo, eu estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, Paulo está dizendo, na posição de crucificado, eu dependo de Deus, porque um crucificado, ele não pode nem mexer com as pernas, nem mexer com o braço, ele está entre o céu, ele não está no chão, nem está no céu, ele está no intermediário, então ele depende de Deus. Paulo disse: eu estou crucificado, eu estou dentro da sujeição e da vontade de Deus, então eu não vivo mais eu, ou seja, a minha vontade, se eu quero ter intimidade com Deus, você precisa estar disposto a renunciar o máximo à sua vida, e entregar essa vida totalmente na mão de Deus. Você está me entendendo ou não? Quando obedecemos à vontade de Deus, porque eu posso estar seguindo a Jesus, mas não obedecer a sua palavra, e obediência é um sacrifício. Ora, você está aqui nessa noite, é um sacrifício que você fez. Você podia estar em outro lugar, porque você está aqui, porque você optou para estar aqui. Isso mostra algo interessante nas nossas vidas. Ora, eu podia estar em outro lugar, você podia estar em outro lugar, mas no entanto você optou para estar aqui na casa de Deus. Então, para entender a intimidade de Deus, eu tenho que integrar minha vida na presença de Deus, e sem reserva, e não se opor muito àquilo que Deus traça para as nossas vidas. E outra coisa, Deus traça coisas para as nossas vidas que a gente não gosta. Deus às vezes permite coisa com a gente, que a gente, mas parece que Deus não me ama. Não, mas justamente Deus está fazendo isso porque te ama, porque tem um plano na sua vida. Porque a Bíblia é muito clara quando ela diz assim: os vossos pensamentos não são os meus. Deus não pensa como eu penso. Deus tem o seu pensamento exclusivo. Deus não tem o meu caminho. O caminho do Deus é outro caminho. Então Deus às vezes, para entender a vontade de Deus, porque Deus, no contexto aqui do texto que nós estamos lendo, eles estão indo para o cativeiro. Eles estão indo para um lugar, mas Deus diz: vocês vão para lá, mas Deus, na verdade, nesse cativeiro aqui, nós não podemos nem chamar de cativeiro, nós podemos dizer que eles estavam numa terra que não era a terra deles, porque na verdade eles prosperaram de forma extraordinária, porque Deus diz: eu sei qual é o pensamento que eu tenho para vocês. Pode ser que Satanás esteja pensando em te derrotar, pode ser que teus inimigos possam estar pensando em ver a sua derrota, mas Deus está dizendo: eu sei o plano que eu tenho com você. Amém ou não? Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu sei qual é o plano, qual é a vontade que eu tenho com você, e o projeto que eu tenho com você. No final, você vai ver que você vai cantar o hino da vitória, porque há princípios quando Deus nos leva para a sua vontade, quando Deus nos dá para a sua vontade, e quando nós às vezes não queremos entender, e aí a gente
paga um preço terrível quando a gente não consegue entender o plano de Deus. Aí eu quero dar um exemplo de um cara que não entendeu o projeto de Deus na vida dele. Por exemplo, Sansão. Sansão é um cara que não entendeu o que Deus tinha com ele, só fez besteira. É um cara que Deus deu para ele aquilo que não deu para muita gente. Sansão foi um cara que nasceu debaixo de um projeto extraordinário, mas ele não entende a vontade de Deus, porque dentro do plano de Deus para ele, ele precisava observar algumas coisas e sujeitar algumas coisas que Deus já tinha planejado, mas ele não quis fazer isso. E onde é que ele termina? Ele termina cego, puxando boi no moinho. Alguém diz, mas Sansão teve sucesso, porque ele matou mais gente, os inimigos ele matou mais inimigos no seu último dia do que em toda a sua vida. Mas que vantagem eu matar o inimigo e morrer com ele? Porque Sansão, tudo bem, a Bíblia diz que Sansão matou realmente mais inimigos naquele dia que ele derrubou o templo de Dagom em cima de todo mundo, mas ele foi junto. Não era aquele plano que Deus tinha para ele. O que Deus tinha para Sansão é que ele se tornasse um campeão de Deus. Ora, Deus revestiu o cara de uma força extraordinária, Deus revestiu o cara de um poder extraordinário, mas ele fez nada. Ele só fez bobagem com a sua vida, porque ele não entendeu qual era o plano de Deus, que no plano de Deus ele tinha que obedecer. Porque dentro do plano de Deus tem um plano para você. Pode ter certeza, você está aqui, você não está aqui à toa, você não está aqui porque por acaso, você está aqui porque você é um projeto de Deus. Você está me entendendo? Sim ou não? Você está aqui porque você tem um projeto, Deus tem um projeto com você. Pastor, eu não sei nem o que Deus quer comigo, é porque você ainda não procurou. Porque na hora que você perguntar, Deus vai dizer, eu sei qual é o projeto que eu tenho com você. E o projeto que eu tenho com você é projeto de bênção, é projeto de prosperidade, de muito sucesso, se você entender os meus planos. Aí nós vemos José, mesmo que a princípio ele não entendesse o que Deus queria fazer para ele, mas ele se manteve na obediência, na sujeição a Deus. Porque se você pegar os dois, se você pegar Sansão, era o cara, eu podia dizer o seguinte, Sansão era o cara que tinha tudo para dar certo e deu tudo errado. Por que deu tudo errado? O cara que tinha tudo para dar certo, gente. Sansão nasceu para ser um campeão. Mas por que ele não foi? Por causa da atitude, por causa do caminho que ele tomou. Ele não entendeu onde Deus queria o levar. E aí acabou. Você lê a vida de Sansão, um cara que viveu alguns anos, mas Deus levantou ele para ser um campeão, Deus levantou ele para ser um libertador. Durante 40 anos ele não fez nada. Os inimigos continuam do mesmo jeito. Sansão só fez bobagem porque não entendeu, não levou a sério o projeto de Deus que tinha com ele. Porque Deus tem um plano comigo, porque muitas vezes eu penso, você pode pensar assim, Deus tem um projeto comigo, eu vou ficar fazendo. Não, o projeto que Deus tem conosco exige de nós algumas observações. Porque o projeto de Deus com você é uma aliança. É uma aliança que Deus faz com a gente. E numa aliança que Deus faz com a gente no âmbito bilateral, existe o quê? Existe privilégios, mas existe responsabilidade. Tanto da parte de Deus como da nossa parte. E Deus nunca vai errar. Essa aliança que Deus faz com a gente, Ele nunca erra. O erro está sempre do nosso lado. Mas nós temos nessa aliança obrigações e nessa aliança nós temos privilégios. Se nós esquecermos e acharmos que, porque Deus tem uma aliança comigo, eu vou fazer o que eu quero, você vai terminar como Sansão. Aí você vê José totalmente diferente. Porque José colocou no coração uma coisa: eu vou obedecer a Deus, seja qualquer que seja a circunstância. Imagine se você vê José, a trajetória da vida dele, esse cara vai se dar mal. Bom, camarada que era odiado pelos irmãos, já tinha uma oposição terrível dentro da sua casa. Os irmãos chegam a ponto de jogar ele numa cisterna, no deserto, depois tem misericórdia dele, tira ele daquela cisterna, mas não é para dar alívio, é para vender para os mercadores, para vender no mercado escravo, lá na frente. A coisa ainda vai piorando mais. Porque você vê que na trajetória do projeto de Deus na sua vida, Deus permite que algumas coisas para nos testar. Porque as coisas de Deus não vêm de graça.
Ah, pastor, eu estou aqui esperando que Deus faça alguma coisa. Mas você está fazendo o quê? Não estou fazendo nada, então não vai acontecer nada. Você sabia que Deus ele é muito mais suscetível à reação do que uma ação? Deus sempre vai esperar de você uma ação. Dificilmente Deus age antes de você agir. Levanta e anda, bate as portas, se abre, clama e eu respondo, bate na porta e eu abro, o que mais? Clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, Deus está dizendo assim, eu estou esperando que você faça uma ação para eu entrar com uma reação. E muitas vezes nós ficamos parados esperando Deus fazer. Ei, tem coisa que Deus não vai fazer. Tem pedra na sua vida que Deus vai ressuscitar o morto que está lá dentro. Mas enquanto você não tirar a pedra, Deus não ressuscita ninguém. Se alguém não tirasse a pedra, Lázaro estava morto até hoje. Não teria ressuscitado. Mas por que Deus não tira a pedra? Diga comigo, porque o que eu para fazer? Diga, o que é para mim fazer? Deus nunca vai fazer. Não é porque Deus não tem autoridade, é porque Deus trabalha em parceria. Quantos são parceiros de Deus aqui? Levanta a mão e dê glória a Deus aí. Quando tudo acontece, quando é que o projeto de Deus vai dar certo na vida desse rapaz? Dentro da intimidade com Deus exige obediência. Esse é o texto que eu estou me referindo. Porque quando José teve a maior oportunidade de negar a Deus, ele foi fiel. Imagina só, pensa comigo. Rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, um nobre que agora é escravo. José, ele teria razão de odiar a Deus, sim ou não? Sim ou não? Tinha. José tinha tudo para ser um cara frustrado, sim ou não? Tudo, por quê? Pô, cara, que Deus é esse que tem um plano na minha vida e permite uma tragédia dessa? Ele vai para a casa de Potifar, e Potifar tinha uma mulher infiel, uma mulher que era infiel ao seu marido, e certamente não era uma mulher feia, certamente era uma coisa bem interessante, certamente tinha algumas coisas interessantes da mulher de Potifar. E ela tenta José. E naquele momento José podia dizer, agora eu vou à forra, agora eu vou mostrar para esse Deus o que ele fez comigo, eu vou à forra agora com Deus. A Bíblia diz que quando a mulher tentou, ele disse, longe de mim de pecar contra esse Deus. Aí você diz, pastor, então qual foi o sucesso de José? Porque ele é bonzinho? Não, é porque ele teve atitude. Amém ou não? Ah, pastor, eu sou crente, mas não tenho atitude. Então você não vai sair do lugar que você está, meu filho. Eu tenho muita notícia ruim para você. Se você não se posicionar, você vai ver o navio passar, os outros vão embora e você vai ficar no lugar parado. Você precisa ter atitude. Atitude de obedecer. Aí Deus falou, esse camarada aí, esse aí é nota 10. Teve tudo para me negar, teve tudo para blasfemar contra mim, teve tudo, mas ele continuou fiel. Aí quando você vê José saindo do cárcere e se tornando o segundo homem do Egito, Zefnete-Paneel, esse homem é como um Deus. Todos aplaudiam, ele tinha um anel de faraó no dedo, e lá no Egito, por que José se tornou um dos símbolos de Jesus no Antigo Testamento? Porque Jesus é o pão da vida, e lá no Egito só comia pão se José desse. Mas por que aconteceu isso? Porque ele soube obedecer. Ter intimidade com Deus, querer intimidade com Deus, fazer que o projeto de Deus dê certo na sua vida, você precisa colocar no currículo da sua vida, obedecer. Na escola você começa aprendendo ABCD, na igreja você aprende a obedecer a palavra de Deus. Amém ou não? Segunda coisa, para manter intimidade com Deus, é quando entendemos que Deus faz todas as coisas com um determinado propósito. Eu preciso entender que Deus não joga conversa fora. Eu preciso entender que Deus não perde tempo com nada. Eu preciso entender que os propósitos de Deus, eles todos serão cumpridos na minha vida quando eu obedeço.
Quando Jó duvidou de Deus e perguntando para Deus alguma coisa, quando chega lá no capítulo 42, no versículo 1 e 2, Jó diz assim: tu és poderoso, e uma coisa eu sei, os teus desígnios jamais serão impedidos. Os projetos que Deus tem na sua vida jamais serão impedidos. Se você permanecer na fidelidade, se você permanecer na obediência e se você entender o caminho que Deus traça para você. Porque Deus tem os seus meios. Você sabe que Deus, antes dele te aprovar em qualquer coisa, antes que Deus aprove a cada um de nós em qualquer coisa, primeiro ele vai te provar. Ah, pastor, eu estou esperando a aprovação de Deus. Mas eu não estou esperando a aprovação de Deus. Eu espero a aprovação, mas não espero a aprovação. Não vai ter certo. Porque sempre antes de um sucesso, sempre antes de o projeto de Deus cumprir na sua vida, Ele vai te levar você para o teste. Ele vai levar você. Aí você vai, pastor, por que que Sadraque, Mesaque, Abednego, por que que Daniel teve tanto sucesso? A gente às vezes diz assim: eu gostaria tanto de ser Daniel. Eu gostaria de ser Daniel, mas na segunda fase da vida dele. E na primeira? Eu queria ser tanto Sadraque, Mesaque. Eu também queria na última parte, mas no meio da sua vida. Quando ele teve, para que os projetos de Deus se cumprissem na vida dele, aparece uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Aparece uma estátua de um imperador, de um rei, que era uma espécie de um semideus que matava quem ele quisesse, permitia a vida para quem quisesse. Eles tinham autoridade para matar e para absolver da morte. Aparece uma estátua que eles têm que adorar. Toda uma nação se ajoelha, inclusive alguns judeus. Não era naquela província ali onde estava aquela estátua de Nabucodonosor. Pastor, só tinha 3 judeus ali? Não, tinha muitos judeus. Daniel não estava ali. Segundo a história, Daniel estava de cama. Eu não sei se foi até um projeto de Deus para isso, para Daniel não estar ali, porque eu tenho certeza, se Daniel estivesse ali, não tinha sido 3 na fornalha, tinha sido 5. Tinha sido 4 e mais Jesus que estava lá. Era 3 e mais 1, 4. Daniel também estava lá, porque Daniel jamais ia se curvar diante de qualquer Deus que não fosse o Deus de Israel. Então uma nação toda se ajoelha. Alguns judeus covardes também se ajoelham. Mas ali fica 3 rapazes que não se ajoelham diante da estátua que está para ser adorada. Alguém diz assim: olha, aqueles 3 moços que vivem no palácio, eles não obedeceram a sua voz, não obedeceram o seu comando, eles continuaram de pé. Nabucodonosor chama eles e diz: olha, porque a prova seria, o castigo veio antes da última prova. Porque Nabucodonosor chama eles e diz assim: olha, a fornalha está aquecida? Está quente? Está. Mas eu vou aquecer 7 vezes mais. Isso é luta pronunciada. Se vocês não se curvarem, se vocês não se ajoelhar diante da estátua, eu vou mandar tocar. Se vocês não se ajoelhar, se a fornalha está quente agora, eu vou aquecer 7 vezes mais e vou lançar vocês lá dentro. Aleluia, que prova terrível. Às vezes a gente pensa que as coisas de Deus vêm com muita facilidade. Às vezes eu fico pensando, tem alguns crentes hoje que pensam que a gente tem alguma espécie de estrelinha na testa. Às vezes eu fico olhando alguns crentes que qualquer luta ele blasfemam de Deus. Eu vejo alguns crentes hoje que qualquer lutinha que ele passa, ele deixa Jesus e fica em casa assim meio, eu estou aqui empurradinho, esperando Jesus voltar para me pegar aqui, me colocar nos braços. Vai ficar com a boca escancarada, cheia de dente, a morte vai chegar, e Jesus não vai fazer isso, porque Deus não trata com menino, Deus não trata com bebezinho, não. Deus tem gente que Ele trata como trata homens e mulheres maduras. A luta está lá 7 vezes mais. Não precisa tocar. Não se dê o luxo de tocar. Nós não nos ajoelhamos diante de estátua nenhuma, porque nós só servimos o Deus que fez os céus e a terra.
Aí você vê os rapazes depois no palácio, mas teve que passar por uma fornalha. O caminho que Deus tem para você, eu sei qual é o pensamento. Versículo 13, versículo 12, eu sei qual é o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, mas o caminho é estreito, a porta também é estreita. Para chegar lá no final, tem que passar pelo caminho estreito. Nós estamos querendo muitas vezes abrir as portas do céu, o caminho, mas não desça não. Não vai para lugar que querem abrir demais o caminho do céu, porque você vai se perder. Vai para o lugar que estão estreitando mais. Opa, essa igreja aqui estão estreitando mais o caminho do céu. Fica lá, porque lá no final a Bíblia diz que largo, espaçoso é o caminho que leva ao inferno. Mas a Bíblia diz que estreito é a porta, apertado é o caminho. Mas quando chegar no final, você vai ouvir uma voz: vinde bendito do meu Pai, posso ir por herança até que céu que está preparado desde a fundação do mundo. Amém ou não? Você precisa, quando entendemos que Deus faz todas as coisas para o seu propósito. Deus te abençoa, não é para você se orgulhar. Deus não abençoa para você ser o cara. Não, Deus abençoa para você glorificar o nome dEle. Todas as vitórias que Deus te dá, todas as vitórias que Deus tem para nos dar, só tem um objetivo: glorificar o nome dEle. Não o nosso. Deus não nos dá nada para vaidade. Deus nos dá as coisas para a honra e glória do seu nome, e para depositar a serviço da presença de Deus. É para isso que Deus vai te usar. É por isso que Deus tem projeto com você. Amém ou não? Outra coisa, tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Seja o que acontecer, tudo que acontece na sua vida é para louvor da glória de Deus. É para contribuir para a glória de Deus. Outra coisa é ter disposição para buscar em momento de dificuldade. Não ter medo do perigo. É preciso sair das zonas de conforto. Você sabe que muitas vezes nós não queremos, não alcançamos o ápice da nossa fé em Deus, é porque a gente não temos coragem de sair das zonas de conforto. Muitas vezes, para Deus te abençoar, Ele vai te tirar das zonas de conforto, porque às vezes no conforto você não escuta Deus falar. Às vezes Deus te leva para um lugar de tão confortável, que você se sente tão bem e tão à vontade, que você não consegue ouvir a voz de Deus. Você não consegue discernir qual é a vontade de Deus. Aí Deus vai permitir que você saia das zonas de conforto, te leva para um lugar de conflito, para um lugar não muito estável, para lá você ouvir a voz de Deus. Se o projeto de Deus se cumpre na tua vida, você precisa sair do lugar de conforto. Você precisa abandonar muitas vezes o conforto, porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus quando nós estamos muito confortável, quando nós estamos com muita mordomia, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Aí Deus lhe tira para algum lugar, te leva para um lugar às vezes de risco, para que você dê ouvido à voz de Deus. Isso aconteceu com homens ilustres na Bíblia, homens que escreveram a história na Bíblia, mas que tiveram que fazer isso. Abraão é uma prova disso. Abraão teve que sair lá da terra da sua família, dos seus parentes, e para uma terra que Deus ia mostrar. Por que Deus não mostrou antes? Porque Abraão precisava sair da zona de conforto. Ele precisava acreditar, ele precisava crer antes de ver. Você sabe qual é o nosso problema? Porque a gente quer ver para crer. Sabe o que é que Deus tem para a gente? Você precisa primeiro crer. Tem gente que só quer ver para crer. Não, Deus não faz isso. Deus quer que você creia depois para que você veja. Deus tinha um projeto grande na vida de Abraão. Mas por que Deus não faz lá? Por que Deus às vezes complica tanto a vida da gente?
para lá na frente te abençoar. Por que Deus às vezes permite essas coisas? Por que Deus não chega a Abraão? É aqui mesmo, você vai ficar no seu conforto, e aqui eu vou fazer de você o maior homem da história. Você será o cara mais conhecido no planeta. E é mesmo, Abraão, ele é um cara mais, toda a nação no mundo sabe quem é Abraão, porque Abraão, dele saiu as 3 maiores religiões do mundo: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Saiu de onde? Do lombo de Abraão. Qual é o mundo, qual é a pessoa no mundo que já não ouviu falar de Abraão? Deus podia dizer: você se tornará o homem mais conhecido, você será a raiz genealógica das maiores religiões da história do planeta. E outra coisa, da tua descendência virá o Messias, da tua nação, da nação que tu vai construir, vai nascer o Messias, o Salvador do mundo. Tu será o melhor, mas você vai ficar aqui não. Eu vou tirar você para um lugar que você nem sabe onde é. Você precisa acreditar que precisa sair da zona de conforto para eu te abençoar. Nós precisamos entender isso. Deus trabalha do jeito que a gente não aceita muitas vezes. Ou você pensa que você vai fazer um caderninho para Deus e assim: Deus, eu quero que o Senhor faça assim, assim, assim. Não faz esse caderno não, porque Deus não vai estudar na tua cartilha. Deus vai dizer: a minha cartilha está aqui, é você que tem que estudar nela. Eu não estudo na cartilha sua, é você precisa entender a minha cartilha. Eu não ando pela sua cartilha, você tem que andar pelas minhas escritas. Você que vai, eu vou te dar aquilo que você vai ter que fazer, não você vai me dar o que eu tenho que fazer. Você sabe por que nós não acertamos nunca? Porque eu faço um projeto e deixo Deus fora. E quando Deus diz: eu não estou no teu projeto, eu não aceito o projeto de Deus. E o projeto de Deus, diga comigo, é o único que vai dar certo na minha vida. É o projeto de Deus que vai dar certo, não o seu, não o seu. Pastor, eu tenho um sonho, não vai dar certo. Só vai dar certo o sonho de Deus. O sonho de José deu certo porque era o sonho de Deus na vida dele. O sonho de José não era de José, era o sonho de Deus, porque Deus não vai cumprir os meus sonhos, Deus vai cumprir o sonho que Ele tem comigo. Aí você vê Abraão sendo abençoado, mas onde ele foi abençoado? No lugar que ele não pensava. Então saia, se for necessário sair da zona de conforto, saia, porque muitas vezes Deus te tira para te dar um projeto muito maior, mas você precisa crer antes de vir. Ter fé, confiança, crer antes de ver. Disse Deus a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Futuro, não te mostrei, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar essa terra. Você ainda não está vendo, você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa sair do meio dessa idolatria, do meio das suas parentelas, porque aqui eu posso agir aqui, mas eu quero agir com você quando você primeiro acreditar nos meus projetos que eu tenho com você. É ter uma comunhão com Deus. Estamos vivendo dias difíceis, dias de incerteza, mas ao mesmo tempo precisamos manter a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Deus que nós o servimos. Meus irmãos, só vai vencer, nós só venceremos se nós começarmos a usar a fé. O que é fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, e é o princípio daquilo que se espera. Ou seja, Deus nos manda que nós acreditemos na fé, e na fé que as coisas começam a se materializar na sua vida. Jovem, você precisa andar não pelo seu desejo, mas a Bíblia diz que você tem que andar pela fé. A Bíblia diz: essa é a vitória que vence o mundo, não é o meu desejo. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia diz que nós não andamos pela vista dos olhos, mas nós andamos pela fé, porque a fé vai criar castelos firmes na sua vida. Deus está nos mandando, Deus está permitindo momentos que nós estamos vivendo
difícil. Eu sei que para a juventude hoje, como é difícil, mas não é impossível. Se você for dar ouvido ao mundo, você vai ser aquele cristão que jamais vai conseguir se firmar e ter um objetivo na sua vida. E olha que o mundo tem muita coisa para você, a gente entende isso. A gente que já passou dessa idade que você está aí, a gente entende que um jovem hoje, para se manter fiel, ele precisa ter propósito. Ele precisa se preparar para isso. Por quê? Porque o mundo oferece muita coisa e coisa boa. Pastor, o mundo é tão... Não, o problema é o resultado disso. Ora, o mundo oferece muita coisa boa, inclusive satisfaz a carne. O problema é o resultado depois. O problema é que quando a gente aceita, quando você quer estar na igreja como jovem, mas também quer viver uma vida mundana, você vai acabar se dando muito mal. Porque o resultado da plantação você vai colher. Nós colhemos o que nós plantamos. Se você deixar que o projeto de Deus se cumpra na sua vida, você fazendo a sua parte, você fazendo aquilo que é para você fazer, certamente você vai ter muita história para contar. História de sucesso. Agora, se você se deixar se levar pelo mundo, você também tem uma história para contar, porque você vai colher a semente que você plantar. Pastor, o que é que eu vou colher no futuro? O que você está plantando hoje. O teu futuro depende do que você está plantando hoje. Você vai colher daqui 10 anos, você vai colher daqui 20 anos, sei até quando Jesus vai voltar, ou quanto tempo, você vai começar a colher aquilo que você está plantando hoje. Por que você tem que plantar? Por que você tem que colocar os teus projetos nas mãos de Deus e deixar Deus escolher por você? Porque Deus sabe escolher. Deus tem um projeto e Deus tem uma escolha para você, e Ele sabe escolher muito. Pastor, eu não vou confiar porque eu que tenho que escolher. Quando Sansão escolheu, se deu mal. Você sabe qual foi a pior derrota de Sansão? Foi quando ele disse: meu pai, eu vi na cidade de Timinate uma mulher das filhas dos filisteus, e ela agradou os meus olhos. Ali foi a derrota de Sansão. O pai dele disse: meu filho, mas tem muita moça em Jerusalém, tem muitas moças na igreja, tem muitos rapazes na igreja, para que você vai se engraçar dos filisteus? Ele disse: ela agradou o meu coração. Quando você escolhe, aliás, ele disse, ela me encantou pelos olhos, eu escolhi pelos olhos. É um perigo quando você deixa os teus olhos escolher. Aí você vai plantar uma semente que vai se dar mal. Sansão se deu mal, porque o pai dele disse: meu filho, tem muitas mulheres em Israel, tem muita moça em Israel, por que você não se engana? Não, mas ela me agradou os olhos. E aí a derrota veio. Então, jovem, conselho que eu vou dar para você, porque meu tempo aqui já acabou, falta 3 minutos. Digamos que eu saí da introdução, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Depois continua aqui. Mas, deixa Deus escolher para você. Você quer ter sucesso? Quantos jovens aqui quer ter sucesso na vida? Levanta a mão. Só quem quer sucesso na vida, levanta a mão. Quem não quiser, fica com a mão baixa aí. Eu te dei um conselho para você. Deixa Deus escolher por você. Pastor, como assim? Mas eu não gosto eu gosto porque às vezes Deus escolhe as coisas. Meu Deus, pelo amor de Deus, eu mereço uma coisinha melhor. Ou não é verdade? Você já viu a história da irmã Vitória? Tinha uma moça na igreja que era aquela moça feia, mas era tão feia que para saber onde era a frente dela, tinha que mandar cuspir. E o nome dela era Vitória. E um rapaz doido para casar. Aí pediu para uma irmã orar por ele. A irmã botou a mão na cabeça dele: Senhor, dê vitória para o teu servo. Não quero vitória. Mas às vezes a vitória é aquela que Deus preparou para você, irmão. Aceita a vitória. Você quer ter sucesso? Não escolha, deixa Deus escolher por você. Busca a Deus na sua intimidade. Ganha, irmão, esse negócio aqui, está acabando com a vida da gente. Olha, a internet está matando muito crente. Gente,
O cara não tem tempo de ler a Bíblia 1 hora. Ele não tem tempo de ler, de orar 1 hora. Mas quando termina o dia, 24 horas, ele ficou 16 horas no celular. Isso já é estimativa exata. Amanhece o dia, primeira coisa que você pega hoje, o que é? É a Bíblia? Duvido. Quantos aqui dormem com a Bíblia na cabeceira da cama? Levanta a mão, não minta. Levante a mão aqui quem dorme com a Bíblia na cabeceira. 1, 2, não minta. 3, 4. Agora seja sincero. Quantos dormem com isso aqui do lado da cama e ligado? Tem gente que nem celular nem Bíblia, né? Eu sei. Você quer enganar quem? Isso aqui está matando os crentes. Gente, quando eu era jovem na igreja, e não tem muito tempo não. Não tem muito tempo não. Eu estou falando de 40 anos atrás. Eu tenho 63, quando eu tinha 23. Meu Deus do céu, como era diferente. O jovem da igreja só falava de Jesus. Gente, a gente fazia uma roda lá, não tinha futebol, não tinha videogame, não tinha celular, não tinha nada. Qual era o nosso assunto? Jesus. Qual era o maior desejo nosso? Ser pastor. Eu lembro, 1982 eu aceitei Jesus lá na sede. Nunca saí de lá. Nós íamos uma vigília na sede. Isso eu estou falando dos anos 80, 83, 84, 82 quando eu aceitei Jesus. A gente ia para uma vigília. E a oração nossa era: Deus, eu quero ser missionário. Deus, eu quero ser pastor. Eu quero trabalhar na sua obra. E Deus usava o profeta, lá naquelas reuniões, aquelas vigílias, lá na sede. Ainda no tempo do pastor Geraldo, que era o pai do Saulo. E Deus falava assim: eu tenho aqui pastores e missionários aqui nessa reunião, aquelas vigílias. E eu ficava assim pensando: será que eu sou um desses? E há um desejo ardente no meu coração de fazer a obra de Deus. E ele dizia: aqui tem pastores, entre vocês jovens, vou levantar pastores. Eu tinha 20 e poucos anos, 21, 22 anos. Ele dizia: eu vou levantar pastores aqui. Eu dizia: Deus, eu estou aqui, será que eu vou ser um? Onde é que eu estou agora? Eu não sabia que aquela profecia, depois de 40 anos, eu ia ser pastor presidente da igreja que Deus falava comigo quando eu tinha 20 e pouco, numa vigília lá na sede. Mas por que aconteceu isso? Porque eu fiz projeto. O meu alvo era Jesus. Tudo que aconteceu na minha vida, namorada, casamento, foi tudo Deus que fez. Eu não aconselho você fazer o que eu fiz comigo, o que aconteceu com minha esposa. Eu não aconselho você fazendo, que é coisa de doido mesmo. Mas deu certo. Por que deu certo? Porque era o projeto de Deus. Você imagina você ver uma moça primeira vez, e quando você botar o olho nela, o Espírito Santo fala assim: essa é a tua esposa. E você ter coragem de falar para ela? Quando eu vi a minha esposa, primeira vez que eu a vi, num congresso na sede, um domingo de manhã. Eu estou aqui, sentado com o presidente da mocidade, em pé na porta da igreja. Era aquele salão antigo lá da sede. Não era a nova, onde tinha um refeitório, aquele era a igreja. A minha esposa passou assim, eu olhei e falei assim, Holmes, você já viu uma moça bonita igual essa? Porque a minha esposa é bonita, e era muito mais, que era mais fininha, tal, mais ajeitadinha, né? Tudo no seu devido lugar. Passou assim, eu disse assim: Holmes, que era o presidente da mocidade, mas que moça bonita é essa, irmãos? Parece uma deusa. O Holmes olhou para mim e falou assim: mas não é para você não. Eu falei: eu não estou dizendo que é, estou dizendo que é bonita. Eu não sabia que antes de 1 ano depois era a minha esposa. A minha esposa. Outra
vez que eu a vi foi quando nós íamos para Barreiras, ser missionário em Barreiras, e ela foi com a gente. Quando eu chego lá, a dita moça, eu falei, epa, o negócio vai dar certo. Conversei com minha esposa e disse, olha, eu estou apaixonadinho por você. E ela disse, eu também estou por você, ela é mais alta do que eu. E ela queria casar com um cara mais alto, mas Deus disse assim, você vai casar com o mais baixinho, porque é eu que vou dar. No caminho, no ônibus, lá naquele tempo era o seguinte, hoje vai para o congresso, o rapaz vai junto com a moça, agarrado no banco, né? Escurinho do ônibus, agarradinho. Naquele tempo você ia para os congressos, é o seguinte, os rapazes de um lado, as moças do outro, e o presbítero andando a noite toda no corredor do ônibus, você nem piscar. E a irmã Hilda pegou e colocou, você vai num banco e a Dorca no outro, não pode ir junto. Oh, misericórdia, mas irmã, pelo amor de Deus, não, essa. Quando chegou no outro em Barreira, eu falei assim, olha, Deus falou que você vai ser minha esposa, você quer casar comigo? Ela diz, Deus falou que você vai ser meu esposo. Pois é, tal dia eu vou lá na casa do seu pai pedir você. Do dia a vez que eu vi a Dorca a primeira vez até casar, foi 4 ou 5 vezes. Eu lá em Barreira e ela em Porá. Aí o pai dela ligava para mim e dizia assim, ô Gils, que o meu sogro, apesar de a gente ter convivido muito pouco, ele morreu antes do casamento, mas ele gostou de mim de uma maneira que eu fui muito sério com ele. Falar o que eu falei com ele tem que ser muito macho para falar. Tem que ser cabra macho igual eu mesmo. Ele gostou muito de mim, ele ligava para mim e falava assim, ô Gils, os caras estão querendo tomar a tua noiva. E eu dizia no outro lado do telefone, noiva de Abraão, ninguém põe a mão. Noiva de Abraão, ninguém põe a mão. Aí, agora, dia 10 agora de dezembro, nós vamos fazer 37 anos de casado. Deu certo, por quê? Porque eu entendi o projeto de Deus na minha vida. E o que Deus fez comigo, quer fazer com você. É só você entender o projeto de Deus. Vamos ficar de pé.